E vamos para mais uma leitura da Bíblia em um ano. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, que Deus continue abençoando a sua vida e que te dê forças, determinação para que você possa concluir a leitura em um ano. No segundo ano, após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, na tenda do encontro, dizendo: Levantem o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens, nominalmente, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel. A esses, você e Arão deverão contar segundo os seus exércitos. De cada tribo, vocês terão a ajuda de um homem que seja chefe da casa de seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que ajudarão vocês. De Rubem, Elisur, filho de Sedeur, de Simeão, Selumiel, filho de Zurissadai, de Judá, Naasson, filho de Aminadab, de Issacar, Natanael, filho de Zuar, de Zebulon, Eliabe, filho de Elon, dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde, de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur, de Benjamim, Abidã, filho de Zeodone, de Dan, Aizer, filho de Amissadai, de Azer, Pagiel, filho de Ocrã, de Gade, Eliasaf, filho de Deuel, de Naphtali, Aira, filho de Enã. Estes foram os escolhidos das congregações, os chefes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então, Moisés e Arão reuniram esses homens que foram designados pelos seus nomes, e tendo ajuntado toda a congregação no primeiro dia segundo do mês, declararam a descendência deles, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, cabeça por cabeça, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim, os contou no deserto do Sinai. Dos filhos de Rubem, o primogênito de Israel, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, cabeça por cabeça, todos os homens de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles da tribo de Rubem, 46.500. Dos filhos de Simeão, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, cabeça por cabeça, todos os homens de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados dele, da tribo de Simeão, 59.300. Dos filhos de Gade, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra foram contados deles, da tribo de Gade, 45.650. Dos filhos de Judá, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Judá, 74.600. Dos filhos de Issacar, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Issacar, 54.400. Dos filhos de Zebulon,
as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra foram contados deles da tribo de Zebulã, 57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos capazes de sair à guerra, foram contados deles da tribo de Efraim, 40.500. Dos filhos de Manassés, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles da tribo de Manassés, 32.200. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles da tribo de Benjamim, 35.400. Dos filhos de Dan, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles da tribo de Dan, 62.700. Dos filhos de Aser, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles da tribo de Aser, 41.500. Dos filhos de Naphtali, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles da tribo de Naphtali, 53.400. Estes foram os homens contados, os quais Moisés e Arão contaram com os chefes de Israel, que eram 12 homens, cada um representando a casa de seus pais. Assim, pois, todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, todos os contados foram 603.550. Os levitas não são contados. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porque o Senhor havia falado a Moisés, dizendo: somente não faça a contagem da tribo de Levi, nem levante o censo deles entre os filhos de Israel. Mas encarregue os levitas de cuidarem do tabernáculo do testemunho, de todos os seus utensílios e de tudo que nele se encontra. Eles livrarão o tabernáculo e todos os seus utensílios. Eles ministrarão no tabernáculo e acamparão ao redor dele. Quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão. E quando o tabernáculo for armado outra vez, os levitas o farão. O estranho que se aproximar será morto. Os filhos de Israel acamparão cada um no seu arraial, e cada um junto ao seu estandarte, segundo as suas turmas. Mas os levitas acamparão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja ira sobre a congregação dos filhos de Israel. Os levitas assumirão a tarefa de cuidar do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim o fizeram. A ordem das tribos no acampamento. O Senhor disse a Moisés e a Arão: os filhos de Israel acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa de seus pais. Eles acamparão ao redor da tenda do encontro e de frente para ela. Os que acamparem ao leste para o lado do nascente serão os do
estandarte do arraial de Judá, segundo as suas turmas. E Nasson, filho de Aminadab, será chefe dos filhos de Judá. E o seu exército, segundo o censo, foram 74.600. E junto a ele acampará a tribo de Issacar. E Natanael, filho de Zoar, será chefe dos filhos de Issacar. E o seu exército, segundo o censo, foram 54.400. Depois, a tribo de Zebulon, e Eliabe, filho de Elon, será chefe dos filhos de Zebulon. E o seu exército, segundo o censo, foram 57.400. Todos os que foram contados do arraial de Judá foram 186.400, segundo as suas turmas. E estes marcharão primeiro. O estandarte do arraial de Rubem, segundo as suas turmas, estará para o lado sul. E Elisur, filho de Sedeur, será chefe dos filhos de Rubem. E o seu exército, segundo o censo, foram 46.500. E junto a ele acampará a tribo de Simeão e Selumiel, filho de Zurissadai, será chefe dos filhos de Simeão. E o seu exército, segundo o censo, foram 59.300. Depois, a tribo de Gade e Elisaf, filho de Deuel, será chefe dos filhos de Gade. E o seu exército, segundo o censo, foram 45.650. Todos os que foram contados no arraial de Rubem foram 151.450, segundo as suas turmas, e estes marcharão em segundo lugar. Então, partirá a tenda do encontro com o arraial dos levitas no meio dos arraiais, como acamparem, assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo os seus estandartes. O estandarte do arraial de Efraim, segundo as suas turmas, estará para o lado oeste. E Elisama, filho de Amiúde, será chefe dos filhos de Efraim. E o seu exército, segundo o censo, foram 40.500. E junto a ele, a tribo de Manassés, e Gamaliel, filho de Pedazur, será chefe dos filhos de Manassés. E o seu exército, segundo o censo, foram 32.200. Depois, a tribo de Benjamim, e Abidã, filho de Gedeone, será chefe dos filhos de Benjamim. O seu exército, segundo o censo, foram 35.400. Todos que foram contados no arraial de Efraim foram 108.100, segundo as suas turmas, e estes marcharão em terceiro lugar. O estandarte do arraial de Dan estará para o norte, segundo as suas turmas, e Aizé, filho de Amissadai, será chefe dos filhos de Dan, e o seu exército, segundo o censo, foram 62.700. E junto a ele acampará a tribo de Azer, e Pagiel, filho de Ocrã, será chefe dos filhos de Azer. E o seu exército, segundo o censo, foram 41.500. Depois, a tribo de Naphtali, e Aira, filho de Enã, será chefe dos filhos de Naphtali. E o seu exército, segundo o censo, foram 53.400. Todos que foram contados no arraial de Dan foram 157.600, e estes marcharão no último lugar, segundo os seus estandartes. São estes os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, todos que foram contados dos arraiais pelas suas turmas foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim acamparam conforme os seus estandartes, e assim marcharam cada um
segundo o qual as suas famílias, segundo a casa de seus pais. Número capítulo 3. Número e ofício dos levitas. São estas as gerações de Arão e de Moisés no dia em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. E são estes os nomes dos filhos de Arão, o primogênito: Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes ungidos, consagrados para oficiar como sacerdotes. Mas Nadab e Abiú morreram diante do Senhor quando ofereciam fogo estranho ao Senhor no deserto do Sinai e não tiveram filhos. Assim, Eleazar e Itamar oficiaram como sacerdotes na presença de Arão, o seu pai. O Senhor disse a Moisés: mande chamar a tribo de Levi e coloque-a diante de Arão, o sacerdote, para que os sirvam, e cumpram seus deveres para com ele e para com todo o povo, diante da tenda do encontro, para ministrarem no tabernáculo. Terão cuidado de todos os utensílios da tenda do encontro e cumprirão seu dever para com os filhos de Israel ao ministrarem no tabernáculo. Portanto, você entregará os levitas a Arão e a seus filhos de todos os filhos de Israel. Os levitas são dedicados aos serviços de Arão. Mas a Arão e aos filhos dele você ordenará que se dediquem só ao seu sacerdócio, e o estranho que se aproximar será morto. O Senhor disse a Moisés: eis que tenham tomado os levitas no meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel. Os levitas serão meus, porque todo primogênito é meu, desde o dia em que feri todos os primogênitos na terra do Egito. Consagrei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal serão meus. Eu sou o Senhor. O Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, dizendo: conte os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias. Conte todo homem da idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou segundo o mandado do Senhor, como lhe havia sido ordenado. São estes os filhos de Levi pelos seus nomes: Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson pelas suas famílias: Libni e Simei. E os filhos de Coate pelas suas famílias: Arão, Izar, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari pelas suas famílias: Mali e Muzi. São estas as famílias dos levitas segundo a casa de seus pais. De Gerson é a família dos libnitas, e as dos simeitas. São estas as famílias dos gersonitas. Todos os homens que deles foram contados, cada um nominalmente de 1 mês para cima, foram 7.500. As famílias dos gersonitas acamparam atrás do tabernáculo a oeste. O chefe da casa paterna dos gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. Os filhos de Gerson terão a seu encargo na tenda do encontro o tabernáculo, a tenda e a sua cobertura, o cortinado para a porta da tenda do encontro, as cortinas do pátio e o cortinado da porta do pátio que rodeia o tabernáculo, e o altar, as suas cordas e todo o serviço a eles devido. De Coate é a família dos aramitas, as dos isaritas, a dos hebronitas e a dos uzielitas.
São estas as famílias dos coatitas. Contados todos os homens da idade de 1 mês para cima, foram 8.600 que tinham a seu encargo o santuário. As famílias dos filhos de Coate acamparão ao lado do tabernáculo, do lado sul. O chefe da casa paterna das famílias dos coatitas será Elisafã, filho de Uziel. Terão eles a seu encargo a arca, a mesa, o candelabro, os altares, os utensílios do santuário com que ministram, o cortinado e todo o serviço a eles devido. O líder dos chefes de Levi será Eleazar, filho de Arão. O sacerdote terá a superintendência dos que têm o seu encargo o santuário. De Merari é a família dos Malitas e a dos Musitas. São estas as famílias de Merari. Todos os homens que deles foram contados, de 1 mês para cima, foram 6.200. O chefe da casa paterna da família de Merari será Zuriel, filho de Abiail. Eles acamparão ao seu lado do tabernáculo, do lado norte. Os filhos de Merari, por designação, terão a seu encargo as tábuas do tabernáculo, as suas travessas, as suas colunas, as suas bases, todos os seus utensílios e todo o serviço a eles devido. Também as colunas do pátio ao redor, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas. Os que acamparão diante do tabernáculo ao leste, diante da tenda do encontro, para o lado do nascente, serão Moisés e Arão, com seus filhos, tendo a seu encargo aos ritos do santuário, para cumprirem seus deveres prescritos em prol dos filhos de Israel. O estranho que se aproximar será morto. Todos que foram contados dos levitas, contados por Moisés e Arão, por mandamento e mandato do Senhor, segundo as suas famílias, todo homem de 1 mês para cima, foram 22.000. O resgate dos primogênitos. O Senhor disse a Moisés: conte todos os primogênitos dos filhos de Israel, que são do sexo masculino, cada um nominalmente de 1 mês para cima, e separe os levitas para mim. Eu sou o Senhor. Em lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel, separe também os animais dos levitas em lugar de todos os primogênitos entre os animais dos filhos de Israel. Como o Senhor havia ordenado, Moisés contou todos os primogênitos entre os filhos de Israel. Todos os primogênitos do sexo masculino, contados nominalmente de 1 mês para cima, segundo o censo, foram 22.263. O Senhor disse a Moisés: ponha os levitas em lugar de todos os primogênitos entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos animais dos filhos de Israel, porque os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Pelo resgate dos 273 primogênitos dos filhos de Israel, que excedem o número dos levitas, recolha por cabeça 60 gramas de prata, segundo o peso padrão do santuário, que é de 12 gramas, entregue a Arão e aos seus filhos esse dinheiro com o qual são resgatados os que excedem o número dos levitas. Então, Moisés recolheu o dinheiro do resgate dos que excederam os que foram resgatados pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel, ele recolheu esse dinheiro, 16,5 quilos de prata, segundo o peso padrão do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgates a Arão e a seus filhos, segundo o mandado do Senhor,
como o Senhor havia ordenado a Moisés. Número, capítulo 4. Deveres dos coatitas. O Senhor disse a Moisés e a Arão: levantem o censo dos filhos de Coate do meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até os 50 será todo aquele que entrar neste serviço para exercer algum cargo na tenda do encontro. É este o serviço dos filhos de Coate na tenda do encontro. Nas coisas santíssimas, quando o arraial partir, Arão e seus filhos virão, tirarão o véu de cobrir e com ele cobrirão a arca do testemunho. Por cima lhe porão uma cobertura de peles finas e sobre ela estenderão um pano todo azul e passarão os cabos pelas argolas. Também sobre a mesa da propiciação estenderão um pano azul e sobre ela porão os pratos, os recipientes do incenso, as taças e as jarras. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim e com uma cobertura de peles finas. O cobrirão e passarão os cabos pelas argolas. Tomarão um pano azul e cobrirão o candelabro da iluminação, as suas lâmpadas, as suas tesouras de cortar pavios, os seus apagadores e todos os seus vasos de azeite com que se servem, e envolverão a ele e todos os seus utensílios na cobertura de peles finas e o porão sobre os cabos. Sobre o altar de ouro estenderão um pano azul e com a cobertura de peles finas o cobrirão e passarão os cabos pelas argolas. Pegarão todos os utensílios do serviço com os quais servem no santuário e os envolverão no pano azul. Então os cobrirão com uma cobertura de peles finas e os porão sobre os cabos. Do altar tirarão as cinzas e por cima dele estenderão um pano de púrpura. Sobre ele porão todos os seus utensílios com que servem: os braseiros, os garfos, as pás e as bacias, todos os utensílios do altar, e por cima dele estenderão uma cobertura de peles finas e passarão os cabos pelas argolas. Quando Arão e seus filhos tiverem acabado de cobrir o santuário e todos os móveis dele, e o arraial estiver pronto para partir, os filhos de Coate virão para levá-lo, mas não tocarão nas coisas santas, para que não morram. São estas as coisas da tenda do encontro que os filhos de Coate devem levar. Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, terá seu encargo o azeite da iluminação, o incenso aromático, a oferta contínua de cereais e o óleo da unção. Sim, terá seu encargo todo o tabernáculo e tudo que nele há, o santuário e os móveis. O Senhor disse a Moisés e a Arão: não deixem que a tribo das famílias dos coatitas sejam eliminada do meio dos levitas, para que eles fiquem vivos e não morram quando se aproximarem das coisas santíssimas. Façam o seguinte: Arão e seus filhos entrarão, e lhes designarão a cada um o seu serviço e a sua carga. Porém, os coatitas não entrarão nem por um instante para ver as coisas santas, para que não morram. Deveres dos gersonitas. O Senhor disse ainda a Moisés: levante o censo dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias, da idade de 30 anos para cima, até os 50. Conte todo aquele que entrar neste serviço, para exercer algum encargo na tenda do encontro.
É este o serviço das famílias dos gersonitas para servir e levar cargas. Levarão as cortinas do tabernáculo, a tenda do encontro, sua cobertura, a cobertura de peles finas que está sobre ele, o cortinado da porta da tenda do encontro, as cortinas do pátio, o cortinado da porta do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, as suas cordas e todos os objetos do seu serviço, e servirão em tudo o que diz respeito a estas coisas. Todo o serviço dos filhos dos gersonitas, toda a sua carga e tudo o que devem fazer será segundo o mandado de Arão e de seus filhos. E vocês lhes determinarão tudo o que devem carregar. Este é o serviço das famílias dos filhos dos gersonitas na tenda do encontro. O seu cargo estará sob a direção de Itamar, filho de Arão e sacerdote. Deveres dos filhos meraritas. Quanto aos filhos de Merari, faça a contagem segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até os 50, conte todo aquele que entrar neste serviço, para exercer algum encargo na tenda do encontro, isto é, o que eles terão de levar segundo todo o seu serviço na tenda do encontro: as tábuas do tabernáculo, os seus cabos, as suas colunas e as suas bases, as colunas do pátio ao redor, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas, com todos os seus utensílios e com tudo que pertence ao seu serviço. E vocês designarão nome por nome os objetos que eles devem levar. Este é o encargo das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu serviço, na tenda do encontro, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Número dos coatitas. Moisés, Arão e os chefes do povo contaram os filhos do coatitas segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para exercer algum encargo na tenda do encontro. Os que deles foram contados, segundo as suas famílias, foram 2.750. São estes os que foram contados das famílias dos coatitas, todos os que serviram na tenda do encontro, os quais Moisés e Arão contaram, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Número dos gersonitas. Os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para exercer algum encargo na tenda do encontro, os que deles foram contados, segundo as suas famílias, segundo a casa dos seus pais, foram 2.630. São estes os que foram contados das famílias dos filhos de Gerson, todos os que serviam na tenda do encontro, os quais Moisés e Arão contaram, segundo o mandado do Senhor. Número dos meraritas. Os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para exercer algum encargo na tenda do encontro. Os que deles foram contados, segundo as suas famílias, foram 3.200. São estes os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, os quais Moisés e Arão contaram segundo o mandado do Senhor por Moisés. Número de todos os levitas. Todos os que foram contados dos levitas, contados por Moisés, Arão e os chefes de Israel, segundo suas famílias
e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até os 50, todos que entraram para cumprir a tarefa do serviço e a de lavarem cargas na tenda do encontro, os que deles foram contados foram 8.580, segundo o mandado do Senhor. Por Moisés, foram designados cada um para o seu serviço e a sua carga, e deles foram contados como o Senhor havia ordenado a Moisés. E assim concluímos a nossa leitura bíblica de hoje. Nós estamos lendo a Bíblia com o plano de lê-la em um ano. Curta, comente, compartilhe, ative o sino de notificação e aqui na descrição tem um link do grupo de WhatsApp onde você pode entrar e, claro, você pode aproveitar para deixar um comentário também aqui neste post, para que a gente possa entender qual foi o seu grande insight, qual foi a sua inspiração, o que Deus falou com você nessa leitura. Deus continue abençoando a sua vida.